Epa! A seleção brasileira está fora da Copa, mas este canal seguirá falando de Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, mas o forte sempre vai ser o quê? Mercado da bola. O mercado da bola está começando a ficar muito agitado, mais agitado mesmo, e você vai ter todas as informações aqui. E eu quero falar de um jogador chileno que foi oferecido ao São Paulo. São Paulo avaliou e qual foi a resposta? Vou trazer esses detalhes para vocês e vou falar também um pouco mais do que o Palmeiras pretende e pensa depois de ter negociado ou praticamente negociado Endrick com o Real Madrid. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias tem muita informação para vocês. É Copa, a gente fala de Catar, de Copa do Mundo, mas também a gente fala de mercado. Roda a vinheta. O São Paulo segue muito ativo no mercado. Olha o que o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, postou, querendo ser enigmático nas redes sociais. Colocou ali, escudo do São Paulo, falando que vem novas contratações e que o São Paulo espera anunciar na semana que vem ou no máximo na outra. Era aquilo que eu já estava falando aqui para vocês nos vídeos em relação a acelerar o processo para fechar a contratação de uma temporada do Marcos Paulo. Marcos Paulo, aquele que era do Fluminense, tá na Europa, um empréstimo assim para o jogador ajudar o São Paulo, porque o São Paulo precisa de um jogador com essas características e sem dúvida nenhuma uma vitrine para ele se recolocar no mercado. Então o São Paulo espera e quer anunciar o jogador até no máximo a semana que vem. A situação está avançada, faltam alguns detalhes, é verdade, né? Principalmente da questão do empréstimo, de metas e da compra, né? Da obrigatoriedade ou não de compra, mas pelo que eu pude apurar, o modelo, pelo menos que o São Paulo quer fechar com o Marcos Paulo, é muito parecido com o que fez com o Pedrinho, né? Um empréstimo não com a obrigação de compra. Então tudo isso está sendo discutido, mas assim, nada que vá fazer o negócio melar. O São Paulo está muito empolgado com essa possibilidade de já na semana que vem poder ter o jogador para anunciar, fazer exames médicos, todas aquelas questões burocráticas. O outro é o Wellington Rato, esse aí já está fechado, né? Ainda existe um pezinho atrás ou outro em relação a anunciar esse jogador, porque tem algumas pendências ali com o Atlético Goianiense. Então eu ouvi, por exemplo, de um dirigente do São Paulo que o presidente Adson lá do Atlético Goianiense é uma questão de ter, né, muito cuidado ali para fechar as pontas antes de realmente cravar e falar que está tudo certo. Mas assim, é muito difícil voltar atrás, porque a vontade do jogador contou muito nessa negociação com o São Paulo, apesar dele ter aí várias propostas, como bem disse o próprio empresário do jogador. Então são dois jogadores que já estão praticamente fechados, que se juntam a Pedrinho e também ao goleiro Rafael, que já foram inclusive anunciados. Já um pacotão de 4 reforços. E o São Paulo vai tentar ainda outros jogadores. E aí você tem meio-campista, lateral esquerdo, zagueiro, né, uma possibilidade que existe ainda do São Paulo contratar um zagueiro. Mas eu quero falar de um jogador que foi oferecido ao São Paulo e que causou um rebuliço lá no Rio Grande do Sul. O Charles Arangues, jogador que inclusive da seleção chilena, jogador que tem bastante experiência e fez uma história jogando no Internacional. É um jogador que foi oferecido ao São Paulo, né? A minha apuração leva a esse caminho, né, de que ele foi oferecido por empresários, por quem o representa aqui no Brasil, mas o São Paulo avaliou a contratação, entende que é um grande jogador, porém é um jogador muito caro hoje no futebol europeu. Então o São Paulo não abriu negociações, o São Paulo não pretende abrir conversas para contratar o Charles Arangues pela questão financeira. O São Paulo está fazendo contratações por empréstimo, né? No caso do Pedrinho, no caso do Marcos Paulo, que vai acontecer, e aí você está usando alguns recursos que você tem para investir em posições que você precisa. Então o Charles Arangues é muito caro, é um jogador que teria que ter um investimento muito alto, então o São Paulo decidiu não abrir conversas por esse jogador. Se você por um acaso está ali vendo na expectativa do Charles Arangues, eu conversei com pessoas importantes do São Paulo que me cravaram que esse negócio não vai para frente e que ele foi oferecido. Antes de eu falar do Palmeiras, o Palmeiras que tem todo ali um cuidado, né, da questão do Endrick e tudo mais, praticamente jogador do Real Madrid quando completar
18 anos, mas ainda tem um período ali para jogar no Palmeiras, eu quero falar de quem? Da Centauro. Centauro tem sempre uma oferta especial para você. Corre lá na nossa vitrine virtual usando o QR Code aqui da tela ou então o link que está na descrição do vídeo. E você tem ainda uma moralzinha deste canal, usa o cupom HERNAN10, 10% de desconto na compra dos seus produtos da nossa parceirona aqui do canal, a Centauro, beleza? Bom, o Endrick foi praticamente fechado o negócio, né? Assim, existem alguns detalhes burocráticos e muito mais jurídicos a serem acertados do que propriamente uma negociação com o jogador, com quem representa o jogador. É algo que já está avançadíssimo e o Palmeiras agora tem uma missão, né, que é ter um contato, né, próximo com o Real Madrid para você ajeitar bases desse contrato para que tenha um seguro para o jogador vai atuar até os 18 anos pelo Palmeiras e o Real Madrid também, claro, vai colocar as suas condições porque é o clube que está comprando o jogador, né, e um valor assim alto, né, um valor com metas estipuladas, né, um valor que aproximadamente o valor de multa rescisória, né, 60 milhões de euros, então assim, é a maior venda, né, da história do Palmeiras, é um jogador extremamente promissor e ele, o próprio Endrick, quer deixar o Palmeiras com títulos, deixar o Palmeiras campeão. Ah, mas André, ele foi campeão brasileiro. Sim, ele é campeão brasileiro com o Palmeiras nessa temporada, mas eu digo como protagonista, né, como fazendo a diferença, e ele entrou realmente, parece que se sentia à vontade, parece que já jogava a Série A do Brasileirão já há muitos anos. E de fato o Endrick quer assim, ser o protagonista do Palmeiras, ser artilheiro e entregar títulos para o Palmeiras. Tem uma temporada enorme aí em 2023, com muitas competições, e o Endrick, claro, quer fazer a diferença nesse ano que vai ser o ano de consolidação mesmo desse jovem jogador que já está negociado, praticamente fechado para ser atleta do Real Madrid quando completar 18 anos em 2024. E o Palmeiras, claro, tem essa situação toda, trabalhar muito o jogador, né, principalmente trabalhar o perfil do jogador, né, trabalhar o psicológico do jogador, porque imagina, você daqui a 1 ano e meio vai estar no Real Madrid, vai estar jogando lá com Vinícius Júnior, com o Rodrigo, vai estar lá com grandes jogadores que tem o Real Madrid e gera aquela ansiedade. Apesar do garoto ser muito pé no chão, a gente sabe, né, a gente conhece o Endrick, você vê as entrevistas, você vê que ele é muito centrado naquilo que ele quer, tem uma família muito boa, mas é claro que o Palmeiras trabalha com essa questão e o Abel Ferreira vai ser fundamental. O Abel é muito mais do que um treinador, o Abel é um gestor de pessoas, ele fala muito da questão do RH com os jogadores, ele fala às vezes assim, ó, o melhor treino é não treinar, é pegar o cara e conversar. Então o Abel Ferreira vai ser fundamental e o Palmeiras conta muito com o Abel para esse ano e esse ano e meio mais ou menos que o Endrick, até completar 18 anos, vai estar no Palmeiras antes de se transferir para o Real Madrid. Então o Palmeiras aposta muito, conta com o seu treinador e claro, o Abel a gente sabe que tem muita habilidade nessa questão interna, nessa questão de elenco, para que o Endrick saia da maneira que todos dentro do Palmeiras imaginam, né? Que é aquele jogador protagonista, aquele jogador que ganhou títulos e aí se transferindo para uma grande equipe como é o Real Madrid. Então assim, antes de qualquer anúncio, antes de qualquer acerto ou falar publicamente sobre esse acerto, o Palmeiras quer acertar todas essas pontas. As questões burocráticas jurídicas que o departamento já está trabalhando, né, nisso com o Real Madrid, com o próprio jogador e principalmente esse lado humano, esse lado do RH que o Abel Ferreira vai estar à frente para que o Endrick seja esse protagonista que todo torcedor do Palmeiras bota muita expectativa, certo? Então, eu quero que você deixe seu comentário aqui dessa questão do cuidado que o Palmeiras está tendo com o Endrick, né? E inclusive eu vejo isso como muito positivo, mas eu quero a sua opinião e quero a opinião também da torcida do São Paulo, que está empolgada nas redes sociais com esse pacotão de reforços ou não. Deixa seu comentário aqui. E o Arangues, é muito caro? Vale a pena?
Eu acho que se for para ser muito caro, não vale a pena, né? O cara ganha em euros e tal, enfim, bem, foi oferecido, é um grande jogador. Eu gosto muito do Arangues, gosto muito do estilo de jogo dele, né? Brilhou com a camisa do Internacional, mas se for para pagar muito caro também, acho que não vale a pena o São Paulo investir. Tem outras possibilidades para investir, outras necessidades dentro do elenco. Concorda comigo? Não? Então deixa aqui seu comentário. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações. A Copa segue aqui no canal, mas o mercado vai ser cada vez mais forte. Tamo junto!